Graça e paz da parte de Deus para todos. Mais uma vez, né? Estamos felizes porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado mais um dia de vida. Nesta manhã, eu não pude aguentar em falar com os irmãos que me acompanham aí. Sobre um assunto que eu vi nas redes sociais e a gente sempre acompanha, né? Eu gosto muito de tirar estudo, né? Ouço bastante irmãos. Tem um pastor que é lá da Paraíba, ele chama Natan Rufino. Se você gosta muito de ouvir ele, é muito inteligente. Então fica aí uma dica para os irmãos. Entra aí no YouTube aí, Natan Rufino. É muito bom. É um irmão que ensina bem. E eu fico assim, alegre por um ponto de ver a palavra de Deus se cumprir. E por outro ponto eu fico meio triste, porque a gente vê tantos absurdos, né? Mas isso é para cumprir a palavra de Deus. Por exemplo, aqui em Timóteo, 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Concupiscência quer dizer vontade, né? Vontade carnal. E eu estava vendo um vídeo, inclusive de um pastor que eu li alguns livros dele, né, no começo, né, pastor Caio Fábio, e eu li um livro dele muito bom que fala sobre o aborto. Li algumas outras coisas também, mas isso já faz muito tempo. Eu não leio nem acompanho, porque ele hoje está lá atrás de uma escrivaninha, né? Ele com um rapaz lá com um notebook, inclusive tem o canal dele aí no YouTube, né? E eu fiquei impressionado, né, com o que esse pastor falou, né? E já há muito tempo que ele fundou uma igreja para si, né? E vem falando bobagem, criticando, né? Criticando os pastores pentecostais, criticando os cantores. Para você saber que uma pessoa é de Deus, a primeira coisa que você vê nele é se ele é uma pessoa que ele tem um freio na boca, né? Na língua. Porque todas essas pessoas que você vê, fundadores de igreja, que começam a criticar os outros, né? Que começa a falar dos outros, começa a falar mal, né, das outras igrejas. Você não vê eu aqui falando mal de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Não falo porque a virtude do cristão não está em falar mal de ninguém. Jesus, eu nunca vi Jesus falando mal assim de pessoas. Jesus muitas vezes ele era duro nas respostas, né? Quando alguém vinha, caso dos fariseus, eles vinham com as doutrinas errôneas, então Jesus ele era duro nas respostas, mas nunca vi Jesus criticando pessoalmente as pessoas, né? Falando, e esse pastor, só que o que eu mais achei impressionante é ele querer dizer que esse jornalista que morreu aí agora, né?
que vocês sabem que caiu do helicóptero, né? E morreu aí na Anhanguera. Ele dizer que essa pessoa, ele foi para o céu, né? Que ele é melhor do que muita gente que se diz evangélico, que estão aí pregando a palavra, que estão aí fazendo a obra de Deus. Meu Deus do céu, né? Que engano demoníaco desse pastor, né? Poxa vida, o que eu vejo até hoje publicado desse jornalista que faleceu aí é só blasfêmia contra Deus, né? Chamando Deus de idiota, dizendo que Deus não existe, chamando Deus nossa, é coisa que eu nem vou falar aqui, vocês que acompanham o Face aí, vocês vê, né? Mas aí você poderia dizer, irmão Zezinho, mas isso daí, o amor de Deus não pode ter salvado ele, né? Porque eu sei, né? Muitas pessoas, só que nós temos que esquecer, gente, que Deus ele é justo. Uma coisa que Deus é amor, né? Mas outra coisa, Deus é justo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é justiça, né? Então Deus não é injusto. Deus não é injusto. Não é que eu não quero a salvação de ninguém, não, Senhor. Mas uma coisa que Deus não é injusto, não é verdade? Porque uma pessoa que passa a vida inteira criticando Deus, falando mal de Deus, chamando Deus de idiota, falando que Deus não existe, aí agora morre e vai para o céu. Aí vem um pastor dizer que não, ele está no céu, eu não tenho dúvida disso. Que céu? Que céu? Né? Então, só se for o céu do Caio Fábio. Né? Porque hoje tem uns pastores aí que eles têm céu para dar, né, para os outros. Não é verdade? Pessoas que nunca... Porque Jesus, ele disse... É Jesus que disse. Jesus disse assim que você conhecereis a árvore pelos seus frutos. Jesus disse, vocês não podem colher fruto bom dos espinheiros, dos abrolhos. A árvore boa, ela tem que dar fruto. E nós aqui nessa terra, nessa vida aqui, né? Não importa que aonde você vai, a igreja onde você converteu, mas você é chamado para dar fruto. Capítulo 15 de São João. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Então nós fomos chamados para dar fruto, né? E Jesus ele deixou bem claro que a árvore que não produz fruto, nele próprio é arrancada e jogada. Ou é limpa para que dá mais fruto. Então não me venha, né? Eu fico triste, porque aqui o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Timóteo, porque haveria tempo que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si comichão, né? Nos ouvidos, quer dizer, doutores, pessoas para falar, não. E quantas pessoas hoje não estão se levantando contra o evangelho, dizendo que não é bem assim, que essas coisas que Jesus falou, aí tem muitas pessoas que vão, porque no grego está escrito dessa forma, né? Mas a doutrina do arrependimento, ela é uma doutrina bíblica, né? Ontem mesmo eu estava na igreja lá, que eu dirijo uma igreja aqui em Nova Resende, e eu estava pregando sobre o ladrão da cruz, né? Um à direita, outro à esquerda de Jesus. E o que estava à esquerda de Jesus, ele não se arrependeu, embora tendo na mesma situação de morte, né? Pelo contrário, ele começou ali dizer para Jesus que se Jesus fosse mesmo Cristo, que descesse da cruz, salvasse ele e salvasse também, Jesus se salvasse. Mas o da direita não, o da direita diz, nós estamos nesta mesma situação porque nós somos dignos do crime que nós cometemos. Mas esse justo nada fez, quer dizer, quando o ladrão da direita ele diz que ele estava ali pagando o que realmente ele tinha cometido, é o arrependimento. E nós vemos a Bíblia mesmo diz, arrependei-vos dos vossos pecados, né? Para que venha sobre vós tempo de refrigério. Então a Bíblia manda se arrepender. Como é que uma pessoa que não se arrependeu das barbaridades,
Agora, se um dia alguém postar um vídeo aí mostrando que essa pessoa se converteu ao evangelho, reconheceu que existe Deus, que Deus lhe pedir perdão, né? Aí sim, aí eu vou acreditar que ele realmente está na glória com Cristo. Mas do contrário, não. Do contrário, não. Não adianta aí você colocar esses mestres, porque hoje tem vários, né? Que estão aí no YouTube, no Face, em vários lugares, né? Não é bem assim que Deus falou, todo mundo vai se salvar, mesmo, né? Então, o que eu quero dizer é isto. Isso daí são doutrinas errôneas. Desculpe, mas isso são doutrinas mentirosas, isso aí são doutrinas de demônio, né? Quando alguém vem falando contra o evangelho que não é bem assim, o que está escrito, porque Deus não falou realmente isso aí é o diabo. São a mesma palavra que ele falou para Adão, para Eva, melhor dizendo, né? Quando Eva disse para o diabo ali, olha, Deus disse para nós não comermos do fruto, né? Porque ele disse que nós morreríamos. O diabo disse, mas não é bem assim. Não é bem assim. Pode ver, está escrito lá. Não é bem assim. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Então hoje tem esses comichão, esses mestres que estão aí, né, oferecendo o céu para os outros, né? E essas doutrinas de demônio já vêm há 10 mil anos, né? O diabo, há 2 mil anos atrás, o diabo já vem enganando, já vem... O próprio Cristo, lá no capítulo 4 de Mateus, ele tentou colocar Jesus em dúvida. Quando diz, ó, se tu és o Cristo, olha a palavra dele, ó, se tu és, né? Levou Jesus lá né? E disse, olha, pediu para Jesus transformar as pedras em pão, pediu para Jesus pular do templo, do pináculo do templo. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que cuidar. O cara aí, não tenho nada contra ele, uma barbona grande, um cabelão, com um cajado na mão, né? Ele sentado na cadeira e falando asneira, né? Porque quando morre uma pessoa importante, não foi para o céu. Quando morre um moribundo, quando morre um mendigo, não foi para o inferno. Nós não temos nem inferno para alguém, nem céu para ninguém. Só que a única coisa que eu vejo na pessoa é como Jesus disse, observai as árvores, porque as árvores, e ali ele está falando dos homens, né? Ele disse, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim poderá produzir bom fruto, né? Então, os homens não é julgar, né? Eu quero que você entenda, porque alguém poderia dizer, você já está julgando. Não estou julgando, eu estou falando dos frutos. Uma pessoa que passa todo blasfemando de Deus, falando mal de Deus, criticando Deus, que vive no pecado, que vive na maldade, aí morreu porque pagava suas contas em dia, porque honrava o seu casamento, então vai para o céu, vai morar com Cristo. Então a obra de redenção de Jesus, ela cai por terra aí, né? Porque Deus não precisava então mandar Jesus, né? E a doutrina do purgatório? Os amigos católicos que me perdoem, eu sei que tem muita gente que vê meu vídeo que são católicos, mas me perdoa, eu não acho purgatório na Bíblia. Qual é a doutrina do purgatório? Que é ensinada da Igreja Católica? Não, a pessoa, porque o fogo do inferno é 7 vezes mais quente do que o nosso. Aí o que acontece? Eu vou lá, né, e rezo uma missa, por isso que é 7 dias, né? Aí, cada vez que nós rezar uma missa, vai cair 1 grau do inferno. E na última missa a pessoa vai sair do purgatório e vai para o céu. Aonde, gente, está isso daí? Aonde está isso daí na Bíblia? Tem os comentários aí, eu vou postar esse vídeo, vou postar no YouTube, vou postar, me mostre.
Aonde está? Nem na Bíblia de vocês tem. Nem na Bíblia da edição de Maria tem. Entendeu? Então isso daí são doutrinas erradas. Né? São doutrinas erradas que estão enganando as pessoas. Puxa vida, então se existisse purgatório, então Jesus não precisava vir morrer na cruz. Aí você está chamando Deus de idiota? Poxa vida, Jesus vem na terra, sofre todos aqueles flagelos, né? É espancado, é cuspido, é morto, né? Ressuscita o terceiro dia, aí essa obra não vale nada. Porque o homem por si mesmo pode pagar aqui para alguém vir orar, vir fazer um culto, e depois ele sai, aí ele recebe redenção. Né? É a mesma coisa do caso do jornalista aí. Né? Porque ele foi bom, porque ele não falou isso de coração, porque ele é muito mais melhor do que muitos crentes, do que muitos pastores. A conversa do Caio. A conversa desses outros pastores aí. Então é só eu ser melhor, eu ser um pai de família, isso eu não preciso aceitar Jesus, não preciso me arrepender. E a doutrina do arrependimento, a doutrina é bíblica. O próprio Jesus falou, arrependei-vos. Então o homem tem que se arrepender. Você entendeu? Senão você está sendo enganado. Você está sendo enganado. E hoje nós estamos vendo pessoas que estão indo para a rede social enganar, mentir. Né? Pessoas que hoje não falam do arrependimento, falam só de prosperidade. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Né? Isso é mentira. Esses pastores precisam se converter, precisam voltar. Eles precisam, não é porque um dia eu aceitei Jesus que eu tenho um título de obreiro. Não, você começar a dar ouvido a doutrinas de demônio. Satanás é sujo. Está enganando as pessoas. Né? Está enganando as pessoas. Então não adianta você ir para a igreja, você buscar Deus, você orar, você ter uma vida de retidão. Né? Ser honesto. Né? Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, né? Honrar o seu próximo, não adianta, porque é só você ser um bonzinho que daí você vai morar no céu. É só você não ser igual Silas Malafaia, é só você não ser ser igual um pentecostal, que você se salva. Isso é mentira, né? Eu respeitava muito esse pastor, esse Caio aí. Li alguns livros dele, como eu já disse, no começo da sua fé cristã. Mas hoje, lamentavelmente, ele, eu falo assim com dor no coração, ele está dando ouvido a doutrinas de demônio. Né? Porque as maiores heresias que foram inventadas no mundo, as maiores doutrinas diabólicas que foram inventadas no mundo, foi inventado por pessoas evangélicas, saiu das igrejas. Né? Vai pesquisar aí, se você for ver sobre seitas e heresia, compra um livro que chama da CPAD, chama Seitas e Heresia, você vai ver que todos os fundadores destas doutrinas diabólicas foi tudo pessoas que começaram no evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Mas por ouvir demônio, porque Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura, os seus ministros transfigura até em anjo de luz. Mas hoje está falando de... Todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus. Você acha que o diabo é sujo? Né? Tem lá um lugar lá que cultua os demônios, que acontece sacrifício de gente, que acontece morte de um monte de coisa, de galinha preta, um monte de coisa, né? Como muitos pastores aí que já serviram isso daí, denunciaram. Muitos foram até processados. Vê se lá nesses tempos está escrito assim, o demônio te consome aqui, o diabo tá aqui com tridente para te espetar. Não. Geralmente é não sei o que lá, de bom Jesus, não sei do que.
Porque as pessoas usam o nome de Deus. Porque o diabo não é besta. Besta somos nós. Você que é besta. Nós que somos trouxa. Muitas das vezes, se nós não tiver o Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos discernir, melhor dizendo, as doutrinas diabólicas que estão vindo nos últimos dias, nós também vamos se perder, né? O diabo usa o nome do Senhor, ele usa o nome de Jesus para poder se promover em cima das pessoas. Não, mas ele está ali falando de Deus, e o que fala de Deus tá bom. O diabo também fala de Deus. O diabo não tem, ele não é proibido. O diabo não tem um zip na boca assim, um cadeado na boca que ele não possa falar o nome de Deus. Eu quero te dizer que em muitos lugares o diabo entra até nas igrejas, junto com o povo, e assiste os cultos. Entendeu? Então é lamentável esse pastor, né? É lamentável, né? Que pessoas hoje não estão dando ouvido à doutrina do arrependimento. A doutrina do arrependimento é bíblico, é Jesus que falou. O homem tem que mudar de vida. Lê capítulo 3 de São João, quando Jesus vai falar com o mestre, por nome de Nicodemos. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Não é verdade? Então é isso que eu tenho para dizer nesta manhã, né? Vamos parar de ouvir doutrina de demônio, né? Amontoar comichão nos ouvidos, né? Quantos mestres não tem hoje? Eu vejo aí pessoas falando contra a Santa Ceia, pessoas falando contra as doutrinas bíblicas. A doutrina que eu estou dizendo não é usos e costumes, não. Não é corte de cabelo, não é pintura, não. Eu estou dizendo doutrina bíblica. Doutrina da ressurreição. Doutrina do arrependimento. Doutrina do arrebatamento. Doutrina da grande tribulação. Você entendeu? Doutrina da santidade de Deus. Doutrina da onisciência, da onipresença de Deus. Doutrina do Espírito Santo. Isso são doutrinas. Isso é doutrina. Entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer desta manhã. Que Deus venha ter misericórdia de nós. E que Deus tenha misericórdia desse pastor. Que começou na bênção, que começou na palavra de Deus. Quantos não são assim? Que começou lá atrás. Vai ver a vida deles lá atrás, o que eles falavam. E hoje estão dando ouvido a doutrinas de demônio. Até mesmo muitos pastores pentecostais também hoje sobem nos púlpitos para dizer heresia. Para dizer que Jesus era rico, tinha casa na praia, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo. Que a pessoa tem que ser rico, que a pessoa tem que buscar riqueza nessa vida. E a pessoa fica aí com sua mente tafunhada, né? Uma palavra de mineiro, tafunhada nas coisas do mundo e esquece que o tesouro daquele que hão de receber um dia a salvação de Cristo está no céu. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.